invocar o louvor eterno cantando para te adorar. E sentimos a tua presença entre nós. Ó Pai, agora queremos ouvir a tua voz, a tua palavra através da pregação da palavra. Sabemos que há um banquete preparado e reservado para quem vem no culto nesta noite. Por isso queremos te adorar e ouvir a tua palavra de maneira que entre no nosso coração e não vá embora sem achar guarida. Mas pelo contrário, a tua palavra nunca volta vazia. Por isso fala conosco, usando teu filho como sempre tens usado. Em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Aproveitando, irmãos, que estamos de pé, vamos abrir a Bíblia Sagrada. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 2. Primeiro Samuel, capítulo de número 2. Versículo de número 35. Nós vamos ler. 2:35 de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 2, versículo de número 35. Nos diz assim: E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma, e lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre do meu ungido. Amém? Os irmãos podem tomar o vosso assento, louvando a Deus. Quero agradecer uma vez mais a oportunidade de estar com os irmãos. Deus venha abençoar grandemente. Irmão Roberto, irmão Lívia, pastor Pedro, irmão Nilton. Deus abençoe sua esposa. Quero parabenizar esse local por esta festa abençoada. E todos são os que perderam, né, irmão? Porque quem não vem é que perde. Deus só tem a nos acrescentar. E eu tenho a certeza que você não vai voltar para casa da mesma maneira. Deus tem algo especial para nós nessa noite. Irmãos, eu acredito que você conhece o livro tanto de 1 Samuel como de 2 Samuel. E só de a gente falar no livro ou no nome desse homem, de Samuel, nós já poderíamos glorificar e adorar Deus. Porque só de falar no nome dele, ou de lembrar do livro dele, de alguma história desse livro, nós já temos um motivo para adorar Deus, para glorificar Deus. Sabe por quê, irmão? Porque esse homem era um homem que não era para existir. Esse homem era um homem que não era para nascer. Segundo a história que ele mesmo relatou, história essa verídica, que era a própria história da sua mãe, ele veio a testemunhar que a sua mãe não podia ter filho, não podia gerar. Mas depois que ela buscou a Deus, depois que ela foi se colocar na presença de Deus, Deus fez um milagre na vida dela. E ele então conta o testemunho da sua mãe, ele conta o testemunho da história da própria mãe. Entenda você que o milagre que Deus fez na vida desse homem, ou com a vida desse homem, na vida da mãe dele, ou com a vida da mãe dele, na história dessa família, foi tão grande que o próprio milagre que Deus deu, que Deus concedeu, que Deus realizou, era quem dava testemunho da história da mulher, do que passava na vida dela. A mulher, Ana, tinha um problema insolúvel. Não havia na face desta terra alguém que pudesse fazer alguma coisa. Mas diz a Bíblia Sagrada que ela buscou a Deus. Deus ouviu a oração dela, e então lhe respondeu, lhe dando um filho. Às vezes nós passamos por momentos
difíceis na nossa vida, que aos nossos olhos parecem ser problemas insolúveis. Mas busque a Deus nesse momento, porque Deus vai fazer um milagre grande na tua vida, e esse próprio milagre é quem vai dar testemunho daquilo que você tinha, daquilo que você era, daquilo que você enfrentava, daquilo que você passava, e Deus vai ser glorificado através da tua vida. Irmão, e Samuel começa a contar a história de Israel, porque ele surge como uma promessa de Deus, como a bênção de Deus, no período de transição, no período em que Israel era governada por juízes e agora vai passar a ser governada por rei. O último juiz desta época foi o próprio Samuel, que tinha 3 ministérios sobre a sua vida. Ele era juiz, era sacerdote e também era profeta. Esse homem, Samuel, foi escolhido por Deus para exercer esse ministério. E com isso ele começa a contar a história. E ele começa com a história da sua casa, da sua própria vida, a história da sua mãe. E começa a contar o que aconteceu e o que se passou, tanto em Israel como na vida da sua mãe, até chegar nos dias em que ele começa a escrever e a ser o líder desta nação. Diz a Bíblia Sagrada que nesse período, do capítulo 1 ao capítulo de número 5, ou ao capítulo de número 6, nós vamos descobrir que passam 4 gerações diante da Bíblia Sagrada. E é sobre essas 4 gerações que eu quero me deter aqui nessa noite, em uma geração principal, que é a geração florescente, ou a geração fluorescente. Você escolhe como você quer interpretar. Diz a Bíblia Sagrada que Samuel é chamado por Deus em um período em que o próprio Deus diz que a lâmpada de Israel estava quase se apagando. Esse período, ele conta a história de um homem que tinha por nome de Eli, que nessa época era o atual sacerdote e também juiz de toda essa nação. Esse homem, Eli, envelheceu fazendo a obra de Deus. Passaram-se os anos, passaram-se os dias, passaram-se os tempos, e ele foi envelhecendo. E com isso, os seus filhos vieram a crescer. E como de costume, segundo a lei de Moisés, quem nascia na tribo de Levi, esse era responsável, ou para ser músico, para ser um levita que cantava, ou entoava louvores a Deus no templo, ou então para servir de sacerdote à casa de Deus, para ser sacerdote na casa do Senhor. E assim Eli estava instruindo seus filhos para serem sacerdotes. Só que Eli tem 2 filhos, um de nome Ofni, outro Finéias. Esses 2 filhos de Eli, eles estavam na casa do Senhor e se diziam que serviam a Deus, que estavam fazendo a vontade de Deus. Mas quando nós vamos ver a luz da Bíblia, eles não estavam preocupados em servir a Deus como Deus queria servir, mas eles estavam preocupados em servir a sua própria vontade e abusar daquilo que seu pai colocou nas suas mãos para fazer, para que pudessem enriquecer, para que pudessem servir ao seu próprio ventre, ao seu próprio estômago. Diz a Bíblia Sagrada que quando alguém trazia oferta para a casa de Deus, esses 2 rapazes mandavam alguém chegar até esta pessoa e pegar um pedaço da carne que era oferecida e dizer: esta carne é para o sacerdote, e se você não der, nós vamos tomar a força. Irmão, Deus dos altos céus estava contemplando tudo isso. Então Eli se levanta contra a sua própria casa, pega os seus filhos, chama ele e diz: olha, vocês estão fazendo algo de errado, isso vocês não podem fazer, não está certo o que vocês estão fazendo, porque se o homem pecar contra o próprio homem, ele pode interceder a Deus e Deus o livra. Alguém pode pelejar contra o homem para o livrar, mas se alguém pecar contra Deus, quem é que pode fazer tamanha coisa? Quem é que pode livrar o homem? Quem é que pode ajudá-lo? Eles não quiseram ouvir a voz de seu pai, porque seu pai já estava velho, já estava com a idade avançada, a visão já estava meio
turva, Eli já não escutava mais direito, e esse homem já não sabia mais o que fazer nesse período. Aí conta a história, a Bíblia Sagrada nos diz que o povo de Israel sai para pelejar contra os filisteus, e quem está na frente desta batalha? Esses dois filhos de Eli, sacerdotes Ofni e Finéias. Só que antes disso acontecer, Deus enviou um profeta para a casa de Eli, para dizer para Eli: olha, Eli, o que está acontecendo na tua casa não é certo, e como tu estás vendo e não estás fazendo nada, eu vou acabar com a história da tua casa, eu vou acabar com a história da tua família, e para te ter notícia, para te tomar atento, que isso vai acontecer, que sou eu que estou falando, os teus dois filhos vão morrer no mesmo dia. Acontece que vão para a peleja contra os filisteus, eles perdem a peleja, a primeiro embate, eles perderam, fugiram, se armaram para pelejar de novo. Ofni e Finéias tiveram uma ideia, trouxeram então até Siló e mandaram buscar a arca do Senhor, levaram para a batalha, e olha que quando a arca do Senhor estava diante do povo, no meio da batalha, no meio do povo, o povo não perdia uma batalha sequer, não perdia uma guerra sequer, não perdia uma peleja sequer. A arca do Senhor, ou a arca da aliança, ou a arca do concerto, como você quiser chamar, ela simboliza a presença de Deus, e isso serve como uma aplicação para a nossa vida, porque se a presença de Deus está na nossa vida, nós não temos batalha perdida, nós não temos peleja perdida, não tem guerra que possa nos derrotar. A presença de Deus está sobre a tua vida, irmão. Irmão, diz a Bíblia Sagrada que esses homens vão para a batalha, vão para a peleja, com arca e tudo, só porque esses dois estavam desobedecendo a Deus. E há um momento em que Deus não pode fazer nada pelo homem, um momento em que o homem se recusa a ouvir a voz de Deus, um momento em que o homem se recusa a se entregar para o Senhor, a servir a Deus, a fazer a vontade dEle. Era o que estava acontecendo, e o que acontece agora? Os dois morrem na batalha. Israel a arca da aliança é roubada, e o povo está reunido, temoroso por causa desta grande peleja, e Eli, o sacerdote e o juiz, está sentado em uma colina, olhando, vigiando. Só que a visão dele já estava curva, ele não enxergava muito bem, tanto que escapou alguém da batalha, e veio trazer a notícia que a arca tinha sido roubada, eles tinham perdido a guerra, e mais, que os dois filhos de Eli tinham morrido. Ele nem viu por onde esse homem veio. Ele se aprecatou que estava acontecendo alguma coisa por causa do barulho que teve no meio do povo. E sabe o que acontece? O homem chega até Eli e entrega: olha, Eli, a arca do Senhor foi roubada, os teus dois filhos morreram. Na mesma hora, esse homem cai duro para trás, quebra o pescoço e acaba morrendo. Sabe o que acontece agora? Nesse exato momento, alguém leva a notícia para a casa de Eli, e uma das noras dele estava grávida, e a ponto de dar à luz, e quando dizem para ela que o marido dela, o irmão dele e o sogro dela tinham acabado de morrer, essa mulher entra em trabalho de parto, e vai perdendo as forças no trabalho de parto, e antes de dar à luz para o menino, ela diz para chamá-lo de Ícabo. Ícabo é uma palavra que significa foi-se a glória de Deus, ou cadê a glória de Deus? Cadê a unção de Deus, a presença de Deus, o poder de Deus? Esse menino nasceu com esse nome sobre os seus ombros, e Deus, olhando dos altos céus, tinha acabado de dizer para toda esta nação, para toda esta terra, que ele tinha um projeto com alguém, que ele tinha uma obra na vida de alguém, que ele tinha algo para fazer na vida de alguém que não era para existir, de alguém que não era para nascer, de alguém que não era para estar vivo,
Mas porque a sua mãe foi buscar a Deus, ele recebeu uma promessa. Porque a sua mãe foi buscar a Deus, ele recebeu não só um, mas 3 ministérios. Deus deu a ele uma unção tamanha para ser profeta, para ser juiz e para ser sacerdote diante do povo de Deus. Seu nome, Samuel. Esse rapaz simboliza essa geração que eu quero falar, a geração florescente ou fluorescente. Entenda uma coisa, nesse pequeno texto que eu acabei de dizer, que eu acabei de relatar, nessa pequena história, nós encontramos aqui 4 gerações. Primeira geração, a geração Eli. A geração Eli, irmão, é a geração, essa é aquela geração que ficou velha na presença de Deus, que envelheceu fazendo a obra de Deus, servindo a Deus, trabalhando para o Senhor. É bem verdade que Eli era um homem que muito tinha feito para Deus, porque servia a Deus, trabalhava para Deus, só que no auge da sua idade, no avanço da sua idade, ele não sabia mais o que fazer. A sua idade foi perecendo, o seu corpo foi perecendo, a sua visão foi se turvando, ele não sabia mais como guiar o povo, tanto que a corrupção entrou dentro da sua própria casa, através dos seus próprios filhos. Deus viu tudo isso nos altos céus. A geração Eli, irmão, é uma geração que está dentro de muitas igrejas por aí, dizendo que são homens de Deus, porque fizeram, porque andaram, porque trabalharam para o Senhor, e não entendem que o tempo passa, que o ministério se renova, que Deus sempre vai levantar alguém para voltar no lugar de alguém que parou, de alguém que cansou, de alguém que se entristeceu, que desanimou. A obra de Deus é a única coisa que não para, mas o homem para por causa do seu corpo físico, por causa da sua idade, por causa do seu temperamento. O homem para por causa das dificuldades, mas a obra de Deus não pode parar. Essa geração Eli não entende isso, e por causa disso é uma geração que está acostumada com a cadeira, irmão. Igual a Eli, quando Ana vai para o templo orar, Eli estava sentado. Quando os filhos, a nação de Israel estava na terra, Eli estava sentado debaixo da colina. É uma geração que está acostumada a ficar na cadeira. É uma geração que está dentro de muitas igrejas dizendo: essa cadeira é minha, esse lugar é meu. Já pararam de fazer, já pararam de trabalhar para o Senhor há muito tempo. Agora ficam só apontando, ficam só julgando, ficam só dizendo: esse aí é muito novo, não sabe nem o que está falando. Esse aí, olha, não sabe nem falar. Esse aí não sabe nem ler, coitado, não tem unção nenhuma. Esse aí não tem dom nenhum, não sabe pregar, não sabe cantar. Olha, o hino desse aí, não, para que fazer esse negócio assim de ficar se abraçando? Isso não existe. Irmão, são que tem algumas, em alguns lugares por aí, algumas pessoas que fazem parte desta geração, a geração Eli, geração que se passou, que só julga, só aponta, só vê defeito, não vê mais nada, só enxerga defeito na vida dos outros, de quem está falando, quem está cantando, quem está pregando, quem está dirigindo o culto, quem está fazendo o trabalho. É porque fizeram, e porque não é mais feito como faziam antes, acham que não vai dar certo, acham que não vai dar da mesma maneira, acham que não vai ter condição, não vai funcionar. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, para essa geração Eli, esta cadeira vai quebrar, esta cadeira vai quebrar, esta cadeira vai quebrar. Aí, por causa desta geração Eli, se levanta uma geração Ofni e Finéias. E sabe quem é esta geração? É a geração que nasceu dentro da igreja. É a geração que nasceu nos braços dos pastores, dos obreiros, dos membros da igreja. Mas também é uma geração que não tem temor de Deus. A geração Ofni e Finéias, irmão, é uma geração de pregadores que andam por aí dizendo que são servos de Deus, mas que na verdade estão igual Ofni e Finéias da Bíblia. Querem mesmo é saber da oferta que tem para eles. Querem mesmo é saber se vão pagar. Querem mesmo é saber da quantidade de membros que tem na igreja, se o templo é grande
grande, se o tempo é pequeno, se é sede, se é congregação, se é subcongregação. Há uma geração que rodeia por aí, que nasceu dentro da igreja, que vem de berço, vem desde pequeno, mas que não tem mais temor de Deus, não tem mais a presença de Deus, não se preocupa mais em fazer a vontade de Deus, quer saber de ganhar dinheiro com aquilo que pode vender, com aquilo que pode falar, com aquilo que pode reproduzir. É uma geração de cantores que andam aí, é uma geração de pregadores que andam por aí, mas o fim deles está próximo, a hora deles vai chegar. Esta geração, Ofni e Finéias, é uma geração que não suporta a luta, é uma geração que não consegue vencer batalha, que não consegue passar pelo meio do desafio. Eu tive um amigo desta geração, irmão, um amigo meu desta geração, Ofni e Finéias, que fazia desta mesma maneira. Ele cuidava de uma congregação, aí sabe o que ele dizia? Que Deus usava ele nas revelações da carne. Ele olhava para a pessoa, enchia a pessoa de mentira, para a pessoa poder voltar, fazer campanha, fazer propósito. Depois passava o envelope e fazia voto, uma mentirada dos infernos. O que aconteceu com esta pessoa? A última notícia que soube, que está preso por causa dos assaltos, dos roubos que fez, depois que se desviou e saiu da presença de Deus. Mas não tem como ficar na presença de Deus alguém desse tipo. Essa geração não suporta a luta, não suporta a batalha, não suporta a prova, não suporta nada, porque não está alicerçado na palavra de Deus, não está alicerçado na presença de Deus. Por causa desta geração se levanta uma nova geração, a geração Ícabo. E quem é a geração Ícabo? É a geração sem glória. Irmão Nilton, é a geração sem a presença de Deus. É a geração sem o poder de Deus. É a geração que você entra na igreja, bate palma, canta alguns corinhos, e em vez de se pregar a palavra de Deus como ela é, em vez de anunciar a cruz que leva para o céu, se prega fogueira santa. Essa é a geração Ícabo, que se prega, como disse o pastor na noite de ontem, que o dízimo agora tem que ser trino, 10% para o Pai, 10% para o Filho, 10% para o Espírito Santo. Essa geração Ícabo é a geração que diz que você não precisa ter fé, basta levar uma rosa ungida para dentro da sua casa. Essa geração Ícabo é a geração que diz que você não precisa mais orar, não precisa mais jejuar, não precisa nem sequer mesmo estar na presença de Deus. Você pode assistir o culto da sua casa, você pode servir a Deus dentro da sua casa, você pode ficar simplesmente no banco, como Deus te chamou sem orar, sem ter contato com Deus, sem servir a Deus, porque Jesus já fez o sacrifício na cruz, e eles contam inúmeras balelas, e o povo incrédulo, que não quer pagar um preço, não quer seguir a Jesus segundo a sua palavra, vai andando de atrás. Essa geração Ícabo é a geração que diz que ninguém pode sofrer, que ninguém pode ser pobre, que ninguém mais pode ter uma vida simples e humilde. Nós temos que ser ricos, temos que ter para dar, para emprestar, temos que ser donos de empresa. É o mundo que tem que nos servir. Jesus não falou nada disso. Jesus nos ensinou que no mundo nós teríamos aflições. Ele disse para Judas, quando disse que poderia vender um vaso de nardo e entregar o dinheiro para os pobres, ele disse: os pobres vocês sempre terão convosco, eles sempre estarão no vosso meio para fazer caridade quando vocês quiserem. Mas tem um povo por aí que diz que se você não é rico, não é bem financeiramente, você está amaldiçoado, e isso é uma maldição que tem que ser quebrada. Geração Ícabo, irmão, esta geração Ícabo é uma geração que está aí nesta última hora se fazendo. Essa geração Ícabo é a geração que tem sapato que brilha no escuro. Essa geração Ícabo é a geração que tem terno de corte italiano, corte inglês. É a geração que tem gravata importada, que tem cinta de fivela, mas falta uma coisa: a presença de Deus.
falta a glória de Deus, falta o poder de Deus. Quando você olha para ele, nossa, esse aí veio de longe, isso aí deve ser uma tocha. Quando você olha, vai ver depois, irmão, não passa de uma vasilha rachada ainda por cima, porque falta algo dentro. A pessoa entra no culto e vai embora dizendo, pois é, parece que o culto de hoje está tão ruim, está faltando alguma coisa. Claro que está faltando a presença de Deus, está faltando a glória de Deus, está faltando o poder de Deus. Aí, passam-se essas gerações, Deus levanta uma geração, que é a geração florescente. Que geração é essa? É a geração que não era para existir, mas que foi chamada, criada por Deus. É a geração de pessoas que nunca almejaram servir a Deus, que nunca quiseram buscar o Senhor, se entregar para o Senhor, ir para a presença do Senhor, para a casa dele. Mas como escreveu Jesus no Evangelho de João, é uma geração que não escolheu a Deus, mas que foi escolhida por Ele. É uma geração que não era para nascer, mas que Deus olhou lá e disse, antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saísse da madre, eu te santifiquei, te chamei às nações, te dei como profeta. Essa geração não era para existir, mas joelhos se dobraram dentro de igreja, choraram em cima de cadeiras, dizendo, Jesus salva o drogado, Jesus salva a prostituta, Jesus salva o bandido, salva o bêbado, salva o meu vizinho, salva o meu irmão, salva aquele lá, salva aquela lá. Jesus ouviu esta oração e disse, eu vou salvar, eu vou salvar, eu vou salvar. Tem alguém que faz parte desta geração aqui nessa noite? Tem alguém que faz parte desta geração? Tem alguém que faz parte desta geração? O mundo está desse jeito, irmão. As igrejas estão desta maneira. Homens que se aproveitam da cruz de Cristo, do nome e da morte dele, do sacrifício que ele fez para nos salvar, para ganhar dinheiro, para lucrar, enganando as pessoas. Vendem curas milagrosas, que dizem que é Deus quem faz. Eu ainda tenho as minhas dúvidas. Homens que fazem coisas que o seu comportamento não convém, segundo a palavra de Deus, mesmo dizendo que são homens de Deus e que estão na frente de rebanhos. O mundo está assim, mas são gerações que estão com seus dias contados. E para essa última hora, Deus vai levantar uma geração florescente. Geração essa que não está preocupada com o tamanho de igreja. Geração essa que não se importa com a placa. Geração essa que não quer saber o tamanho ou o valor da oferta. Geração essa que quer abençoar vidas, que quer ver a situação de vidas sendo mudadas, que quer ver pessoas se entregando a Jesus, que quer ver Jesus operando no meio do seu povo, no meio da sua igreja. Esta é a geração que Deus quer levantar, a geração florescente. Deixa eu lhe dizer uma coisa, você faz parte desta geração. 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 E como eu disse, essa geração pode ser florescente, irmão. De florir. De flores. De florescer. Ou pode também ser geração fluorescente. Da lâmpada, à base de flúor, que com a descarga elétrica ilumina, incendeia, clareia, dá a luz. Essa é a geração que Deus te chamou para servir, para ser, que Deus te escolheu para ser. Primeiro, a geração fluorescente, essa, da lâmpada, a base de flúor, que com a descarga elétrica gera a luz, gera a claridade. Não entendi, irmão. Já vai entender. Nós somos uma lâmpada de Deus na face desta terra. Nós somos a luz deste mundo. Nós é que ainda clareamos este mundo.
e se as portas da igreja se fecharem, quando Jesus vier buscar o seu povo, essa luz vai ser tirada desta terra. Esta iluminação vai ser arrancada. E aí o mundo vai estar numa terrível treva. E ninguém mais vai enxergar luz. Porque enquanto as pessoas passam e olham para você nesta rua e dizem, esse era drogado, mas mudou. Eles veem a luz de Cristo resplandecendo em nós. Quando as pessoas passam e olham para a porta da igreja, elas vejam que na situação delas está tudo escuro, não sabe mais para onde ir, para onde correr. Aí elas encontram uma luz no final do túnel. Elas encontram uma luz em meio à escuridão. Deus nos chamou para sermos lâmpadas, para resplandecermos no meio das trevas. Deus nos chamou para florescer no meio de vidas que estão vivendo na mais pior penumbra que existe. Deus nos chamou para isso. Também nos chamou para florescer, irmão. Como assim para florescer? Ele nos chamou para florescermos na sua presença. Diz a Bíblia que Jesus vai curar o cego. E quando Jesus olha para esse cego, impõe a mão, esse cego olha para Jesus e diz, eu estou vendo, mas eu estou vendo o homem em forma de árvore. Essa é a visão que Deus tem de nós. Essa é a visão a qual Deus olha para nós. Como servos dele, Deus nos vê como árvores. Porque toda árvore, toda vara enxertada nele, que não dá fruto, ele corta. Mas toda vara que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Deus olha para nós como se nós fôssemos árvores, enxertadas na oliveira verdadeira. Diz a história que nós somos rebuzeiro bravo, enxertados na oliveira verdadeira. Fomos chamados por Deus, nomeados por Ele, para irmos e dar fruto. E para que o nosso fruto permaneça. Deus, quando nos vê dessa maneira, como árvores, que temos que florir, que florescer. Bem verdade que nós estamos vivendo no período, ou nós estamos vivendo no período do verão, no momento do verão, na estação do verão. São 4 as estações. E nessas 4 estações nós temos verão, outono, primavera e inverno. Ou melhor, primavera, verão, outono e inverno. Esta estação que nós estamos vivendo é a estação do calor, mas também é a estação que algumas árvores começam a frutificar. É a estação que algumas árvores começam a colocar os seus frutos. É verão. As árvores começam a produzir os seus frutos, a dar os seus frutos. A partir desta época vem o outono, então nós vemos que as laranjeiras começam a dar laranja e começa a esfriar, e depois nós vamos ver que no inverno as maçãs começam a brotar lá na serra, as macieiras começam a brotar. Cada árvore tem a sua estação para dar o seu fruto. Só que nós também vemos que a árvore que deu fruto no verão, quando chega no inverno ou no outono, ela começa a perder as suas folhas, ela começa a secar, ela começa a murchar. E assim somos nós, irmão. Somos vistos como árvores. E a árvore que dá fruto no verão. E quando chega no inverno, vem o período da seca, vem o período da dificuldade, vem o período da necessidade. Vem o inverno para a nossa vida, é o período onde nós vamos murchando, nós vamos desanimando, vamos nos entristecendo e não sabemos o porquê disso, não sabemos o que está acontecendo. Aí nós olhamos para a árvore que está do nosso lado, e para esta árvore é o período certo dela dar fruto, é verão na vida dela, ela está colhendo os frutos de tudo aquilo que ela plantou, de tudo aquilo que ela semeou, de tudo aquilo que ela colocou na terra, de tudo aquilo que ela
fez para Deus, ela começa a colher, ela começa a frutificar. E nós que estamos secos, e nós que estamos com as folhas caídas, e nós que à vista dos olhos humanos parecemos que estamos mortos, de tão decadente que é a nossa situação. A quem olhe e nos julgue e diga: para esse não tem mais jeito, para aquela não tem mais jeito, para aquele não tem mais situação, não há mais condição. Olha como ele está, parece que morreu, a luta na vida dele é tão grande que acabou. Quero ver se ele passa por essa, quero ver se ela passa por essa. Mas deixe-lhe dizer uma coisa: você pode estar enfrentando o inverno mais frio da sua vida, mas o verão para a tua vida vai chegar, vai chegar, vai chegar, vai chegar. Se prepare, porque vai começar uma nova estação na tua vida. Que estação é essa? É a estação da primavera, quando as árvores começam a brotar as flores e começam a florescer e começam a aparecer as flores. Logo depois da flor vem o fruto e começa a frutificar. Você pode estar atravessando o inverno da sua vida. Quem olha para você diz: não tem mais situação, não tem mais condição, não tem mais como sair disso, não tem mais como mudar isso. Não está acabado. O ministério dela acabou, a vida dela acabou, o casamento dela acabou, a situação dela acabou. Deus está dizendo que uma nova estação vai começar para a tua vida. Se prepare para florescer, se prepare para florescer, se prepare para florescer. Se prepare para frutificar, irmão. Se prepare para frutificar. Se prepare para frutificar. A quem olhe para você e diga: não, essa árvore aí não vai dar pena, não vai crescer, não vai suportar o vento. Ai, prequeria da canto na calaçúria, e prondecandou varébia. Deixa eu lhe dizer uma coisa: Deus te escolheu e te chamou para ser uma árvore, e uma árvore frondosa, e os pássaros do céu vão se abrigar nos teus galhos. Os teus frutos vão matar a fome de muita gente, vai alimentar muita gente que está necessitada, padecendo, encarecida de algo para comer. E esse fruto está aí, esse fruto está aí dentro de você. Se prepare para frutificar, se prepare para frutificar. Tem muita gente que está cansada de caminhar no sol do deserto, mas que vai se abrigar debaixo da tua sombra, que vai se abrigar debaixo da tua sombra. Deixa eu dizer uma coisa para esta igreja, igreja pentecostal da fé. Deus chamou essa igreja como uma árvore frondosa, e tem muita gente que está escaldada do sol do deserto desta vida, que está cansada de caminhar no sol escaldante que arde aí fora neste mundo de Satanás, que vai vir se abrigar aqui dentro, que vai buscar abrigo aqui dentro, que vai buscar abrigo nesse lugar. Aleluia, Jesus. Muita gente que está cansada de andar, de procurar ajuda em muitos lugares, e de entrar e sair dizendo: mas falta alguma coisa, mas não tem nada, mas eu preciso de algo mais, eu necessito de algo mais do que palavras inteligentes, do que sabedoria. Eu necessito de algo mais do que isso que está acontecendo aqui. Eu preciso de algo mais. Se prepare, se prepare, se prepare, porque tem uma geração por aí que você olha para ela e diz: cadê a glória de Deus? A glória de Deus se foi há muito tempo. Mas a geração florescente, a qual eu e você fizemos parte, seremos cheios da glória de Deus, seremos cheios da presença de Deus, seremos cheios da unção de Deus. Essa geração Eli, essa geração Ofni, Finéias, essa geração Ícabo está com seus dias contados.